Além disso, também, todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim, elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sobre seus pés e devoraram-nas. Contudo, seu Yahvé estava ciente, até que toda a ovelha do campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados juntos, mas eles não a salvaram do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu e leu na residência do Yahvé das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou consigo e apartou-se. Capítulo 88. E eu observei durante um tempo que 77 pastores estiveram inspecionando, todos os quais terminaram em seus respectivos períodos, como o primeiro. Então receberam-no em suas mãos para que pudesse cuidar delas em seus respectivos períodos. Cada pastor ao seu próprio período. Depois disto, eu vi na visão que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A água instruiu a todas elas, começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos e a comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei e gemi em meu sono contra os pastores que cuidava do rebanho, e olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram. Até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante um tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então, pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhes diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-na e seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram sobre os cordeiros, e que os corvos pousavam sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o íbice viu, todas elas correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos, os papagaios, estavam ainda levando as ovelhas, voando sobre elas e devorando a ovelha. Ficou em silêncio, mas o íbice lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres e os papagaios.
vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do íbice, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Yahvé das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um ouvisse, descendo para ajudá-lo. O íbice, eu percebi também que o Yahvé das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-na fugiram, todos caíram em seu tabernáculo, diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, os papagaios, se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do íbice. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro, a palavra do Yahvé, abriu o livro da destruição, daquela destruição, com os últimos 12 pastores, e a mostrou diante do Yahvé das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que o procederam. Eu vi também que o Yahvé das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira, preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros, todos dos céus, caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para o matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Yahvé das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Yahvé chamou os primeiros 7 brancos e ordenou a trazer diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas, que se assemelhavam-se parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele, e ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: toma aqueles 70 pastores, os quais eu entreguei às ovelhas, e os quais, recebendo-a, mataram mais delas do que eu ordenei.